Olá, meus caros, vamos falar de rábula. Bom, a expressão rábula, ela surge na época do Império Colonial, até porque na época não se tinha advogados. Então, se olhava para pessoas autodidatas que soubessem um pouco de legislações e assim se constituía um advogado. Ou seja, o rábula era o profissional que era nomeado de modo provisório por conta de falta de causídicos, e lembramos que o Brasil estava sob a dependência de Portugal, e até havia um causídico de lá para cá e tal, então se nomeava com urgência alguém que conhecia a legislação, apesar de não ter, como já disse, algum tipo de formação acadêmica. E assim se chamava o advogado rabo. Parece que foi em 1800 e pouco a data, mas parece que é 1800, é o ano, que começam as primeiras universidades. E por isso que era poucos os advogados formados. Então, essa é a expressão de rábula, é o advogado que não é formado. Odiernamente, a configuração é um pouco pejorativa. Quando se diz que o advogado é rábula, não é que ele não é formado, é que ele é um advogado meia pataca ou advogado de porta de presídio, etc. E pode ser até considerado aquele que apenas tem o bacharelado em Direito e que não é inscrito na OAB. Apesar também de receber o outro nome, e eu diria que é um nome até muito mais representativo, que é o sujeito que está no limbo jurídico, porque ele não pode exercer a profissão, tem o diploma que para nada serve. Isso é lamentável. Por isso que o governo tem que lutar a favor disso, da extinção do exame, porque isso é inconstitucional, o sujeito ter o diploma, ter a qualificação e não poder exercer o seu ramo profissional ou a sua profissão. Ficou claro o que vem a ser o rábula. E um detalhe interessante que muitos não sabem, para acabar aí com os rábulas, foi criado o Instituto Nacional dos Advogados, na data de 1930, por aí, e o mentor se chamava Francisco G. Alcaiaba de Montezuma, é um nome assim bem complicado. Esse sujeito que foi o mentor para criar isso. De quem se tratava? De um maçônico. O maçônico criou esse instituto, ou lutou para a criação desse instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que depois ficou apenas a Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de coibir os rábulas. Mas a questão de coibir os rábulas não era simplesmente porque eles não tinham formação acadêmica, mas sim pelo fato de que ter mais competitividade entre dos ramos, né, do próprio ramo, quer dizer, tem uma certa concorrência entre eles. Então, quando se tem um grupo que é formado e tal, e outros que não são, para fazer a diferenciação, então se fez isto. Mas isso é lamentável, porque um sujeito que entende, estuda como autodidata a legislação, tem o mesmo entendimento, às vezes até maior, do que aquele que tem formação técnica. Essa é a grande realidade. Então tudo tem que ser analisado com cuidado. Como eu já disse, até 1994 não era obrigatório o exame da OAB, fazia quem quisesse. E tinha inclusive a inscrição na OAB. Na realidade não tinha o exame obrigatório e se inscrevia na OAB quem quisesse. Claro que aquele que se inscrevesse tinha algumas benesses e assim se procedia. Depois que veio o Estatuto da OAB em 94 é que veio essa obrigatoriedade. E lê-se que é do governo aí, ou já estava próximo, do governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi eleito na realidade, né? Então é só para você ter uma ideia de como é as coisas e por isso é necessário examinar a história. Porque se você não examina a história, você está de fato fadado a falar palavras ou fazer discursos de modo ideológico, de uma maneira cega, sem entender como funcionam as coisas. Porque se no passado dava certo, poderia ter os rábulas, por que agora não tem? Olha o contrassenso. Na época, tínhamos advogados, por conta, claro, da escassez dos mesmos, que não tinham formação acadêmica. Hoje se tem a formação acadêmica e não se tem o advogado. Ah, porque é muito, porque cresceu. Pouco importa, coloca para trabalhar, porque tem vários ramos no direito. O direito não se restringe, ou a advocacia não se restringe, por exemplo, a ficar lá na porta do judiciário. Judiciais se restringe a contratos, a advocacia imobiliária, a previdência, e aí já no campo do INSS. Tem uma série de áreas.
no próprio campo do direito e na advocacia para exercer. Então, cada um que vai ser competente a determinadas áreas. Eu, por exemplo, gosto muito de contratos e da área imobiliária. E para isso eu não preciso necessariamente saber o que se trata das coisas mais complexas, apesar de ter aprendido no próprio judiciário, porque eu vou me tratar em algo à parte, em cartórios extrajudiciais, ou seja, fora do judiciário, ou fora, obviamente, ali da área do judiciário, do fórum, melhor dizendo. Então, tudo tem que ser analisado. Inclusive, só para título de exemplificação e para encerrar, eu era quase que um militante na própria faculdade. Por quê? E não sabia, eu não entendia nada dessa questão de direita e esquerda, de política também, e muito menos posicionamentos que depois ficaram mais aclarados acerca disto, e também com relação à própria grade curricular e tudo que era feito, que amarra a pessoa ali. Por exemplo, chegava um dado momento, e na finaleira da faculdade, no último ano, você tinha que fazer, então, os estágios. E nos estágios, os últimos eram os especializantes, ou seja, você ia para a prática mesmo, fazer peças e tal. Mas as peças geralmente eram feitas apenas para você passar na OAB. Apenas como uma espécie de um cursinho complementar ou subsidiário. E aí o que ocorria? Você ia fazer peça, olha que coisa absurda. Você fazer peça, o que é peça processual? É exatamente a petição, né, escrita no papel e tal. Você fazia manuscrito, tudo certinho manuscrito. Porque na prova da OAB cobra tudo manuscrito. Só que se você for para a prática, não existe petição manuscrita. É tudo digital. Inclusive nós estamos passando agora pelo processo eletrônico, que é tudo por meio digital. O processo físico, a tendência é cada vez mais se acabar. Claro que aqueles processos que continuaram, ou que, melhor dizendo, que iniciaram, físico, vão continuar, mesmo tendo já o processo de digitalização do mesmo. Vão continuar em algumas situações, nem todas. E os que surgem a partir aí dos anos 2010, 2011, 12, 13, já é tudo digital, porque depende de algumas comarcas ou estados que estão implementando. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, em 2012 ou 2013 já tinha processo digital. Você já ingressava com processo digital. Aí você vê o contrassenso. Então, para a prova da OAB, você tem que fazer escrito, coisa essa que na prática você não faz. Exigências da OAB que você vê na prática que não é necessária. No próprio modelo, na própria estrutura da petição. Ah, mas está lá no código para fazer. Ora bolas. Está no código, mas não é a praxe. Enfim, é uma série de burocracia que deixa você alucinado. E eu já observava aquilo com realmente repugnância, ao ponto de, às vezes, os professores olhar e ver que eu estava muito apático com relação a isso e achar que eu não queria nada, né? Não que eu não queria nada com notas, porque eu sempre tirei notas boas, graças a Deus. Mas era referente a isso. E eles, claro, não tinham culpa. Aí depois eu comecei a verificar isso, as grades curriculares, toda a estrutura, educação, etc, etc. E eu comecei a pensar, puxa vida, eles não têm culpa, eu sou até professores bons. Mas isso aí não dá mais, é inconcebível. Ainda mais com a situação da educação que deve cada vez mais melhorar, até no campo da tecnologia, que daqui a alguns anos nós nem vão ter, na realidade, mais escrita com a mão, vai ser tudo digital. Já está sendo. Aí tem uns que dizem isso, diz aquilo, mas é aquela realidade. E outra, os que pensam que eu estou falando, advogando aqui em prol dessa temática, que eu estou defendendo o Bolsonaro, porque ele é adepto dessa temática, não. Tirar esse exame da OAB. Claro que teria que seguir alguns métodos, algumas técnicas, sim, para, por exemplo, ter que fiscalizar a universidade mesmo, se ela está apta para formar advogados. Isso tem que ser claro. Poderia até usar o ENAD, que é um exame que faz na própria instituição, no final, um exame do ensino superior, para comprovar que o sujeito então saiu da faculdade com algum aprendizado. Poderia até ser substituído por esse exame, até porque faz mais lógica, porque faz parte e é da responsabilidade do MEC. Agora, que eu ia lutar, ia lutar. A gente tem que analisar as coisas. Você para analisar quantos formados em direito, bacharéis em direito, que não é porque são pessoas que não sabem de nada. Eles sabem sim, mas por conta da estrutura e por conta da barreira da OAB, eles não estão exercendo a advocacia. Então falamos aí de Rábula e falamos algumas coisas interessantes, inclusive lá
do sujeito que implementou isso aí, essa burocracia toda, que era um freemason ou um pedreiro, ok? Você já deve saber do que se trata. Comprova aqui de um lado e do outro, tá a comando desses tais aí e sempre contra o povo, como é nessa questão também aí da OAB. Cabe aqui o adendo, não é discurso de pessoa desidiosa que não estuda ou de pessoa que não passou na OAB e que quer. É mais do que comprovado que não serve para nada e que pessoas que têm devida competência não passam porque há a barreira da OAB, que é muito mais severa do que a própria grade curricular da escola, e sendo, claro, inconstitucional.